Todo mundo tem uma roupa, uma música, um programa predileto. Mas ninguém passa a vida inteira vestindo, ouvindo ou fazendo as mesmas coisas. Ter opções é sempre um bom negócio. No programa de hoje, vamos entender a importância da diversificação de investimentos e saber como fazer isso de acordo com as expectativas de cada investidor. O Educação Financeira está no ar. Muita gente ainda tem dúvidas sobre como aplicar o dinheiro. É mais seguro e recomendável dividir os investimentos em diferentes alternativas. E cada pessoa, dependendo dos projetos financeiros e do perfil que tem, encontra formas diferentes de investir. Mercado variável, né? Um pouco em renda fixa, um pouco em imóvel, um pouco no meu próprio negócio. Eu faço um mix bem grande. Fundo de renda DI, invisto em imóveis. Não dá para colocar dinheiro numa empresa só e também não dá para colocar dinheiro numa cesta só ou num local só. Diversificar significa que o investidor deve pegar os seus investimentos e não concentrar numa única aplicação. Evitando a concentração, o investidor se protege num cenário ruim do mercado, né? Se ele investe todo o seu recurso numa única ação, por exemplo, e aquela empresa não tem um bom desempenho, ele pode ter perda. Então a diversificação lembra aquela velha frase que as vovós já falavam: meu filho, não coloque todos os ovos na mesma cesta, porque se ela cair, a maioria vai quebrar. Então é importante que o investidor consiga imaginar que ele tem que pegar o seu dinheiro e dividir em ativos. Com isso ele minimiza o risco de perda. Menos risco, procurando melhor rentabilidade e procurando melhor resultado. Para escolher onde colocar os recursos, sempre precisamos saber o objetivo para esse dinheiro, o prazo em que ele vai ser usado e também qual o risco que podemos ou desejamos assumir. Muitas vezes, o investidor possui um conjunto de projetos que são muito diferentes. Porque eu tenho metas e objetivos com prazos diferentes, então ver quando que eu vou poder estar mexendo nesse dinheiro também é importante. Então vai de acordo com o que eu pretendo com aquele dinheiro. Um aspecto fundamental na diversificação relacionada ao prazo é a questão da liquidez. Então, por exemplo, se eu tenho desejos de realizar projetos de 1 ano, 2, 3, 4, até 5 anos, eu tenho que privilegiar ativos mais líquidos. Agora, se o meu horizonte de investimento é mais longo, eu posso ser um pouco mais ousado e adquirir ativos de maior risco, mas que me dão um potencial de retorno a longo prazo muito promissor. Quando me aposentar, ter dinheiro suficiente para poder ter o mesmo padrão ou algo parecido por um longo tempo ainda. Mesmo que o investidor tenha um único objetivo, é fundamental ele diversificar. Por exemplo, ele pega uma parte do dinheiro, está lá em renda fixa. O que ele deve evitar? Comprar um único ativo. Então, se ele tem poupança, ele pode ter outras aplicações de renda fixa além da poupança. Com as ações, a mesma coisa, né? Seria fundamental que ele evitasse comprar ações de uma única empresa. Inclusive, é interessante que ele olhe setores diferentes. Por quê? Se um setor eventualmente não estiver tendo um bom resultado, o outro vai compensar. Com isso, ele minimiza eventuais problemas de rentabilidade dos seus investimentos. É fundamental saber das características dos investimentos disponíveis e se elas estão de acordo com os seus projetos, com o que você imagina para aquele dinheiro investido. Investidor que tem pouco dinheiro, por exemplo, R$10 mil, ele está iniciando a sua poupança, ele tem um pouquinho mais de dificuldade de diversificação. O investidor que já tem uma poupança maior, por exemplo, R$1 milhão, ele pode ter ações, renda fixa, imóveis, enfim, ele tem mais alternativas, né? Ele acessa o mercado com um número maior de alternativas. Agora, o investidor que tem pouco dinheiro, o que ele precisa fazer? Ser inteligente, por exemplo, e procurar alternativas para o pequeno investidor, como os fundos de ações ou inclusive os chamados ETFs, que são fundos negociados na bolsa. O investidor, por exemplo, que dá preferência à renda fixa, mesmo que ele tenha um valor pequeno, ele pode comprar títulos públicos acessando o site do Tesouro Direto. Existem fundos de renda fixa que você consegue aplicar a partir de 100, 200, 300 reais. Você tem os certificados a prazo dos bancos. O importante é o investidor se informar, porque existem alternativas que possibilitam ele diversificar com remunerações diferentes, né, e com prazos diferentes. Na medida que o seu volume de poupança vai aumentando, ele tem que redefinir qual é o ativo mais indicado, porque quanto mais dinheiro,
eu tenho acesso a instrumentos mais lucrativos e a custos de transação menores. Depois do intervalo, como distribuir os investimentos. Até já! Hoje estamos falando sobre diversificação de investimentos. E outra questão recorrente para alguns investidores é saber, por exemplo, quando aplicar em renda fixa e quando aplicar em renda variável. Na renda fixa, o rendimento é acordado no ato em que o investimento é realizado. E na renda variável, o rendimento depende do desempenho do negócio no qual o capital foi investido. O investimento em renda fixa é um investimento onde o investidor escolhe um emissor, né, e tem uma data na qual a operação dele vence. Isso pode ser um CDB ou um título do Tesouro, né? Eu sei hoje quanto eu aplico e sei a data de vencimento. Algumas aplicações de renda fixa eu já sei quanto eu vou receber. Por quê? Porque são da modalidade pré-fixada. Agora existem outras, que a gente chama de pós-fixada, que eu sei a data que a minha aplicação vence, entretanto eu não sei o montante que eu vou receber no futuro. Investimento em renda variável, por exemplo, é quando eu compro uma ação. Eu não sei qual é o lucro da empresa que emitiu a ação, portanto o meu retorno vai ser variável. Além disso, não tem uma data na qual a minha aplicação acaba. Eu posso ficar com a ação 1 ano, 2, 3, 4, 5, 10 anos. Depende muito do meu horizonte de investimento, do tempo que eu quero dedicar a guardar aquela ação me devolver um lucro pelo investimento que eu fiz. Há investidores que diversificam somente entre ativos de renda fixa, entre ativos de renda variável ou misturando ativos de renda fixa e de renda variável. Eu guardo todo mês e eu fiz uma carteira de investimentos variada. Então eu ponho um pouco do dinheiro na renda fixa e o restante na renda variável. O interessante para o investidor que já tem um montante maior para aplicar é ele não concentrar na renda fixa nem na renda variável. Obviamente que para definir o percentual que ele vai alocar em renda fixa e renda variável, ele tem que olhar qual é o seu perfil de risco, qual o seu horizonte de investimento, qual o seu objetivo. Por exemplo, na renda fixa é sempre importante o investidor ter algumas aplicações com maior liquidez, por uma necessidade imediata ou por uma oportunidade. Já na renda variável, o percentual depende muito da necessidade dele usar o dinheiro. Quer dizer, obviamente, se ele tem um perfil de risco mais conservador, o percentual a ser alocado em renda variável será menor. Agora, não é porque ele é conservador que ele não pode ter um percentual em renda variável. Aí o que ele precisa combinar é o perfil de risco com a necessidade de retornar o recurso. O investidor que tem alguns sonhos a serem realizados num prazo de 1, 2 anos ou 3 anos, seria natural ele aumentar a concentração dos seus investimentos em renda fixa. Por quê? Porque são ativos que sofrem aparentemente menos em relação a risco e com maior liquidez. Já os de renda variável têm que estar alinhados com sonhos de médio ou longo prazo. Objetivos, prazos, renda fixa, renda variável, mesmo sabendo de tudo isso, para muitos investidores a questão central é como lidar com os riscos. Os investimentos envolvem 3 riscos. O primeiro deles é o da liquidez, ou seja, a disponibilidade para transformar o investimento em dinheiro. Em alguns investimentos, como a poupança, é muito fácil, é só ir ao banco e sacar o dinheiro. Em outros, como um imóvel, por exemplo, tudo vai depender de se encontrar um comprador e de se fazer uma boa venda. O investidor precisa ter o seu fluxo de caixa, o seu orçamento muito bem definido quando começa a fazer investimento. Então, se ele tem compromissos de 6 meses, 12 meses, compromissos fixos, por exemplo, tentar pagar sua casa, ou fazer um curso, ou dar entrada no imóvel, ou qualquer negócio que ele queira fazer, que são de curto prazo, ele tem que privilegiar na diversificação ativos de renda fixa e mesmo assim observando os de maior liquidez, né? Isso é fundamental. Lembrando que um outro ponto quando a gente vai para a renda fixa a ser analisado é a questão do impacto dos impostos. Por exemplo, poupança não paga imposto, fundo de investimento paga imposto e tem uma regra muito específica, depósito a prazo em bancos paga imposto e a tabela é regressiva em função do tempo. Quanto mais tempo eu puder poupar, menos imposto eu vou pagar. O segundo risco é o de mercado, que tem a ver com o cenário econômico.
Risco de mercado é o risco que vem, por exemplo, de uma flutuação, de uma variação intensa e não esperada das taxas de juro ou das taxas de câmbio. Isso afeta principalmente investimentos de renda fixa. Por outro lado, o risco de mercado para a Bolsa significa, por exemplo, que as empresas não estão indo bem, o resultado delas é ruim, isso vai gerar, por exemplo, uma queda na valorização das ações. Mas se você tem um ativo, confia na empresa, não é porque o risco de mercado está intenso que você deve realizar e perder dinheiro, né? Então é importante entender qual é o impacto do risco do mercado, volto a dizer, taxa de juros, câmbio e variação dos índices de bolsa nos investimentos do investidor, para que ele possa diversificar da maneira mais adequada. O terceiro é o risco de crédito, que diz respeito a receber de volta ou não o dinheiro investido. Risco de crédito é a possibilidade, quando eu faço investimento em renda fixa, né, de no vencimento, o emissor daquele título, por alguma razão, não me paga. E aí eu vou ter uma perda. Então é importante o investidor saber que, por exemplo, alguns investimentos em renda fixa, ele tem garantia do tal do fundo garantidor de crédito, até R$60 mil. Né? E é importante ele saber quem é a empresa que está emitindo aquele título de dívida, quem é o banco. Essas informações estão disponíveis na mídia, é fundamental. Se você tem dúvida, pergunte, né? A tal empresa, ela é uma boa empresa, os resultados estão bons. Hoje falamos da importância da diversificação e sobre como fazer isso. O primeiro passo é conhecer bem cada tipo de investimento. E um caminho é acessar o nosso site e assistir todos os programas que tratam deste assunto. Um forte abraço e até o próximo Educação Financeira.